Olá, amigos do Portal da Holanda. Iniciamos hoje mais uma entrevista que vai levar até você um dos candidatos a governo do Amazonas. Ele que é formado em farmácia, é mestre nessa área de saúde, então todos os assuntos relacionados à saúde que nós vamos tratar aqui, esse cara entende bastante. Já foi deputado federal, 2 vezes vereador, preside o PSB aqui no Amazonas. Eu estou falando com ele, Marcelo Serafim. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado por ter atendido nosso convite. Obrigado, Jack. Obrigado a oportunidade do Portal da Holanda dar a todos os candidatos mostrarem um pouco das suas propostas e das suas ideias para o Amazonas. Marcelo, sobre você tem uma responsabilidade muito grande. O seu pai já foi prefeito de Manaus, há todo um legado. Você assumiu essa continuidade aí daquilo que seu pai já fez e agora coloca o seu nome à disposição depois desses mandatos, como vereador e como deputado federal. O que o Marcelo teria de novo do Serafim Corrêa? Olha só, Jack e amigos telespectadores, eu dediquei a minha vida a estudar e me preparar para esse momento. Foi assim que eu me formei como farmacêutico na UFAM, depois me tornei mestre dentro da área de saúde, fui aprovado em concursos públicos na Censa, Suzano e Universidade Federal, me elegi deputado federal, 2 vezes vereador, estudei muito os problemas do nosso estado. Tenho comigo o legado, obviamente, do meu pai. O meu pai, dentro da política, cometeu muitos acertos, mas também cometeu muitos erros. Eu quero aproveitar tudo de correto que ele fez e aprender também com os erros que ele cometeu, que obviamente todos nós cometemos erros e acertos. Eu quero ser julgado por quem eu sou. Não quero ser privilegiado em nenhum momento por tudo aquilo de bom e tudo aquilo de acertado que o meu pai fez ao longo da vida pública. Mas também não quero ser punido por erros que possam ter cometidos. Somos 2 pessoas diferentes que pensamos muito parecido em grande parte dos assuntos, mas que também temos os nossos pensamentos divergentes. E é dessa forma que eu quero pedir o seu voto. O PSB, ele na verdade tem sido o centro de muitas movimentações políticas dentro do estado do Amazonas. Por exemplo, o próprio Marcelo, ele ascendeu dentro do PSB e agora ele vai para o PR e PMDB, consequentemente, nessa candidatura. Se viu uma aposta muito grande em cima do Marcelo. Houve uma decepção com a decisão que ele tomou? Olha só, não digo nem só dele, mas acho que a nova geração teve boas oportunidades na vida política do nosso estado. Se nós olharmos para 2010, nós tivemos uma candidatura que teve uma grande votação de um jovem promissor que depois se aliou ao amazonino. Hoje ele carrega a mala do amazonino dentro do PDT. Posteriormente, tivemos uma outra grande revelação na política do estado, que optou por se ajoelhar no milho nesse momento e rasgar tudo aquilo que ele defendeu. O que a nova geração da política tem hoje, até contra ela, é exatamente isso. Porque as 2 pessoas que tiveram a oportunidade de serem e de fazerem diferentes se aliaram. Eu sou um Marcelo diferente, um Marcelo que não está à venda, um Marcelo que não vai se corromper. E é nesse contexto que eu queria entender como foram as composições para o seu vice. Quem é o seu vice? O senhor pode apresentar ele? Quais são os partidos? Meu vice é um Cirlão, parintinense, que tem boas contribuições na nossa campanha, na vida política desse estado, tem uma grande militância. Eu tenho a mais pura certeza de que o Cirlão será o meu braço direito no governo do estado, como está sendo o meu braço direito ao longo da campanha. O Cirlão é um vice que não se esconde. Tem vice que se esconde porque não tem como meter a cara e justificar tudo aquilo que fez. O meu vice tem autonomia e autoridade moral para aparecer aonde quer que seja, se mostrando, dizendo o que propõe, dizendo ao que veio, porque é um vice que não tem necessidade de se esconder. Muito bem, para você que está nos acompanhando, este é o Marcelo Serafim, candidato a governador do Amazonas. E a partir de agora, Marcelo, eu não vou mais chamar você de vereador, só de Marcelo, vou chamar você de governador. Porque eu quero que você incorpore a responsabilidade diante dos temas que a gente vai tratar agora. Como governador, como é que você agiria? Como é o seu pensamento sobre isso? E a primeira pergunta que eu quero te fazer, governador, é a seguinte. Em um mandato tão curto, que é o desse mandato tampão, qual vai ser a sua prioridade?
Tem duas questões dentro do Estado que a gente tratará como prioridade. Uma é a geração de emprego e renda e a segunda, a segurança pública. Nós vivemos num Estado sem lei. Aqui no Estado do Amazonas se degola mais gente do que o Estado Islâmico. Os terroristas do Estado Islâmico perdem para os nossos traficantes e os nossos bandidos. Isso deixa a população totalmente atormentada e amedrontada dentro de suas casas. Hoje, o bandido está solto e o cidadão está preso dentro de sua casa. Nós precisamos acabar com isso. E como faremos, tendo em vista que o Estado não tem grande disponibilidade de recursos financeiros para poder atuar nas mais diversas áreas desse momento, fazendo uma boa gestão. O primeiro ponto é trabalhar juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, Forças Armadas e Polícia Federal no combate ao crime organizado. Nós vamos estabelecer pontos dentro da nossa fronteira e dentro das principais calhas de rio, que são rota do narcotráfico, de fiscalização, envolvendo os mais diversos entes da segurança pública para que possamos coibir a entrada no Amazonas e no Brasil da droga que vem da Colômbia e do Peru. Posteriormente, vamos atuar também na qualificação e na equiparação dos agentes de segurança pública. Nós não podemos permitir que a polícia esteja tão mal armada, tão mal preparada em termos de combate ao narcotráfico. Hoje, você tem os traficantes com armamento muito mais pesado do que os nossos policiais. E aí não dá para exigir que esse policial vá de peito aberto, sem um colete à prova de balas, para poder disputar com o traficante. Junto com isso, nós vamos estabelecer que a polícia tem que voltar para a rua. Hoje, a polícia dentro do estado do Amazonas saiu das ruas. E saiu por quê? Porque não tem viatura, não tem condições, não tem combustível, não tem alimentação, não tem absolutamente nada. E na hora que a polícia sai da rua, o traficante, o marginal, o bandido vem para a rua e toma conta do Estado. O Estado é mais forte, o Estado é mais poderoso e nós vamos impor a nossa regra. Cidadão, cidadão, bandido, bandido. Falando sobre segurança ainda, esse é o momento em que os policiais eles estão tomando medidas no sentido de, não, nós vamos oferecer agora aquilo que nós realmente temos do Estado. Então, em alguns casos, eles relatam, inclusive, que falta papel. E eles têm que tirar do próprio bolso para isso. Em outros casos, falta fardamento e eles próprios compram do próprio recurso. E houve um anúncio de que os policiais que não têm farda irão trabalhar à paisana para reforçar, de uma certa forma, o governo a garantir o aumento que estava previsto para eles. O senhor, como governador, uma vez governador, o que o senhor pode dizer para os policiais sobre isso? Que eles terão um governador amigo, um governador que falará a verdade olho no olho, que não venderá ilusões. O momento que o Estado vive é altamente crítico. Nós não temos como prometer resolver todos os problemas que eles não resolveram nas últimas 3 décadas em 14 meses de mandato. Nós vamos trabalhar com a verdade e chamando essas corporações, não apenas na segurança pública, mas nas outras áreas, como, por exemplo, saúde e educação, falando a verdade, sendo transparente, sendo honesto. O que o povo espera nesse momento do governador é um ato de honestidade, de falar a verdade. E essa verdade eu falarei. Muitas vezes essa verdade pode até não agradar, mas eu prefiro 1000 vezes ser punido por falar a verdade do que ser punido por falar a mentira em algum momento. O senhor acredita que os recursos que hoje o Amazonas possui serão suficientes para cumprir aquilo que o senhor sonha como governador? Olha só, o primeiro ponto é cortar o custeio da máquina. Não se fará uma boa saúde sem corte de custeio. Eu vou te dar um exemplo. Nós, dentro da área da saúde, queremos cuidar da atenção básica em parceria com os municípios. Hoje, Jack, as pessoas saem do interior do estado atrás de uma losartana na unidade básica de saúde do Morro da Liberdade, que eu atuo como farmacêutico. Eu sou um político que também tem uma profissão e sempre digo que o político tem que ser profissional. Eu atuo segundas, terças e quartas na UBS do Morro da Liberdade e recebo pacientes de todos os municípios próximos atrás de um medicamento para hipertensão, de um medicamento para diabetes. Isso precisa acabar. O estado do Amazonas gasta só com logística mais de 50 milhões de reais por ano. Com 40 milhões de reais, nós podemos abastecer toda a atenção básica
dos municípios do interior do estado. E vamos fazer isso em parceria com os municípios, pedindo que esses prefeitos, que essas prefeituras nos auxiliem com a logística, e aí a gente pode cortar o custeio da logística para poder levar o medicamento. Levando o medicamento da atenção básica, eu vou estar tratando hipertenso e tratando diabético antes que ele possa ter um AVC, antes que ele possa fazer um pé diabético e venha para a cidade de Manaus lotar os nossos hospitais. Nós precisamos que os hospitais da cidade de Manaus trabalhem como referência nos grandes problemas de saúde pública e não ficar cuidando de problemas que poderiam ter sido evitados com a atenção básica à saúde. Se os municípios estão com dificuldade, eu, enquanto principal agente da política de saúde terciária, da alta complexidade, eu tenho que ir para a base, eu tenho que cuidar da losartana e da glimepirida, da glicazida, da glibenclamida, para que a gente possa utilizar isso, investir aí e evitar que grandes gastos possam ser feitos. Na sequência, nós vamos criar a política de saúde com polos dentro do interior do estado, definindo quais são os principais municípios que poderão atender de uma forma mais ampla e regionalizada os seus municípios vizinhos. Com os polos de saúde, nós vamos atender a média complexidade dentro do próprio interior do estado, evitando que esse paciente tenha que se deslocar para a cidade de Manaus, muitas vezes sem nenhum tipo de estrutura, para poder se cuidar e se tratar. Além disso, nós vamos fazer com que a carreira de saúde seja uma carreira de estado, onde o profissional possa começar o seu trabalho, quando isso for a sua opção, pelo interior do estado e ele venha sendo promovido para municípios mais próximos até que chegue em Manaus. A maioria dos profissionais não faz concurso para o interior porque não quer passar toda a sua vida no interior. O juiz e o promotor, eles se formam, eles passam no concurso, eles vão para Atalaia do Norte, mas depois eles vêm para Tefé, depois eles vêm para Nori, até chegar em Manaus. E na saúde nós faremos a mesma coisa. O médico, o dentista, o farmacêutico, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, todas as áreas de saúde serão tratadas como carreira de estado. Governador, uma das principais demandas que tem surgido em pesquisas qualitativas do cidadão amazonense tem sido ainda a questão do emprego, né? Todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar, é uma questão lógica. E o que o senhor guarda no coração, o que a sua equipe técnica, o que o senhor tem planejado para que o Amazonas possa voltar a gerar empregos e não mais perdê-los? O Amazonas, lá atrás, ganhou a Zona Franca de Manaus. Ela era o grande polo de desenvolvimento do estado. Ela veio para quê? Para que nós, políticos, cidadãos, tivéssemos a oportunidade de, ao longo dos anos, ao longo das décadas, criarmos alternativas a ela, Zona Franca. E isso não foi feito. A incompetência daquelas pessoas que geriram o estado ao longo das 3 décadas que se passaram fez com que nós não tivéssemos novas alternativas. O Amazonas tem um ecoturismo que causa inveja ao mundo inteiro e nós não exploramos o nosso turismo ecológico. Nós vamos fazer um trabalho muito firme via Amazonas Tour para que o ecoturismo possa ser explorado. Além disso, vamos atuar de forma muito forte, incentivando, através da AFEAM, a produção rural e o setor primário do interior do estado. Isso vai gerar riqueza e renda para os nossos municípios e para o nosso caboclo. É inadmissível que no dia de hoje, você que está nos assistindo, coma tambaqui importado de Rondônia e de Roraima. Quando a gente faz isso, a gente está levando o nosso dinheiro daqui do nosso estado e jogando para outro estado. Nós precisamos fazer a produção dentro do próprio estado do Amazonas. E nós temos uma vocação regional que nos facilita isso. Além disso, vamos trabalhar na inteligência, incentivando que através da Universidade Estadual do Amazonas, Federal, Fiocruz e INPA, projetos de pesquisa sejam voltados para o desenvolvimento interiorano. Por exemplo, descobrindo novas formas de obtermos uma ração mais parecida com o alimento do nosso peixe, que seja mais barata e que seja altamente qualificada em termos de proteína. Dessa forma, nós vamos estar produzindo de uma forma melhor, mais barata dentro do próprio estado. Incentivar pesquisa e desenvolvimento é algo que gera emprego,
porque ele descobre tecnologias que vão ser mais eficazes e mais inteligentes. Além disso, nós vamos cortar os aumentos de ICMS que tiveram para poder, por exemplo, bancar o Fundo Social. O Fundo Social é importante, mas nós já temos a Secretaria de Ação Social. Tem que parar com essa história de que a primeira-dama tem que ter uma boa quantidade de dinheiro para fazer política. Nós precisamos de gestão social e essa gestão social será feita de forma competente através da secretaria apropriada. Vamos sentar junto com as empresas do Distrito Industrial e junto com o Polo de Comércio do nosso estado e verificarmos todas as coisas que podem ser feitas para que a gente melhore a nossa produção e melhore a venda, melhore o escoamento. Tem uma figura que eu quero discutir com o empresariado amazonense, que é a figura do substituto tributário, que pune as empresas e beneficia o Estado. Nem tanto a um, nem tanto ao outro. Nós precisamos encontrar um meio termo. E esse meio termo será feito através de um governo jovem, inovador, transparente, que vai conversar com as pessoas porque não se acha o dono da razão. Nós não sabemos de tudo. O povo do Amazonas é que é o grande responsável por fazer essa construção. Muito bem, diante dos desafios agora da educação, governador, o senhor acha que a educação que hoje é praticada no Amazonas deixa os nossos alunos, os nossos cidadãos, em grau de competitividade com outros lugares do país? Certamente não. Se olharmos os concursos públicos federais e estaduais, veremos que isso não tem tido um bom resultado. Dentro da educação, nós vamos privilegiar de forma muito firme a UEA, dando os recursos que ela precisa. Um candidato que foi governador e que é o pai da UEA diz que deu uma vacina para que salvasse sempre a UEA. Essa vacina estava estragada, foi mal produzida. Tanto foi que a UEA nos últimos 5 anos não teve do Distrito Industrial os recursos necessários para o seu sustento e foi aportado recursos do Estado para que a UEA pudesse se sustentar. Nós vamos otimizar a gestão da UEA junto com os professores que lá estão para que possamos fazer muito mais com o dinheiro que temos. Além disso, nós vamos trabalhar na militarização de algumas escolas estaduais, especialmente naquelas escolas que estão dentro das áreas mais críticas de segurança. Com a polícia lá dentro, o traficante vai pensar 2 vezes antes de entrar numa das nossas escolas. O Estado estará presente, de forma firme, combatendo essa gente que quer destruir as novas gerações do nosso Estado. De uma forma assim macro, governador, como é que o senhor acredita que o povo do interior do Estado vai vê-lo depois da sua administração? Eu tenho a mais absoluta certeza de que o povo do interior do Estado vai reconhecer o que nós vamos fazer. Porque nós queremos desenvolver o interior do Estado. Nós não queremos manter o interior do Estado em busca de migalhas. Os nossos prefeitos ficam de pires na mão, caçando o administrador estadual para poderem ter algum tipo de benefício. Nós vamos dividir poder, nós vamos contribuir com a interiorização do desenvolvimento e tenho a mais absoluta certeza que o interior do Amazonas, nos próximos 14 meses, dará importantes passos para o futuro. Nós não podemos continuar do jeito que está. Não se muda o Amazonas com as mesmas práticas. Chegou o momento de nós virarmos a página, buscarmos novos caminhos e votar no diferente. Muito bem. Esse é o Marcelo Serafim, candidato ao governo do Amazonas, e eu quero fazer uma última pergunta, até porque é o seguinte, o senhor recentemente esteve em Parintins e parece que foi pé quente, porque o seu boi venceu, né? O Caprichoso venceu, torcedor assíduo do Caprichoso. O que o setor da cultura como um todo pode esperar do Marcelo Serafim? Olha só, primeiro nós temos que discutir com os municípios quais são as suas festas e quais são as suas prioridades. Investir dentro do interior nas festas que atraiam demanda turística. Não adianta você fazer uma festa que não atraia dinheiro para dentro do município. Então, dentro do interior, nós vamos demandar especialmente aqueles eventos que atraem fluxo turístico. Na capital, nós vamos mudar inteiramente a gestão da cultura do nosso estado. Não é possível que você que é do segmento da cultura, que nos assiste nesse momento, tenha que conviver com o mesmo secretário há quase 20 anos.
Será que só ele sabe fazer cultura? Será que só ele sabe desenvolver a cultura do nosso estado? Nós temos que pensar numa cultura menos elitista e numa cultura mais de base. O que nós vamos priorizar é a base da cultura, a base dos nossos artistas, o artista circense, o artista de rua. É esse cara que vai ter o nosso benefício e a nossa mão amiga. Não vamos acabar com bons projetos que existem dentro do nosso estado, mas não vamos gastar o dinheiro da cultura de forma exclusiva com uma política cultural elitista e excludente da grande massa. O meu interesse dentro da cultura será a grande massa do nosso estado. Marcelo, em nome de todos os leitores, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito esclarecedora, gostei bastante, deu para fazer muitas perguntas, né? Isso é muito legal porque esclarece bastante. Ao mesmo passo, quero desejar sorte para você nessa caminhada aí, que é uma caminhada dura, né? É difícil, páreo, mas eu acredito que aí com essa determinação todas as coisas podem acontecer. E essa é uma oportunidade para que você possa dirigir ao nosso público e dar a sua mensagem. Obrigado, Jack, obrigado ao portal, obrigado a você que nos assistiu. Eu quero, para finalizar, pedir uma oportunidade para que você possa conhecer melhor as nossas propostas, possa conhecer o Marcelo Serafim que você ainda não conhece, possa me julgar por aquilo que eu sou e pelo que eu lhe demonstro e mostro que sou ao longo dessa caminhada. Não por coisas que possam ter falado a respeito do Marcelo. Me julguem pelo que eu sou, pelas minhas qualidades. E eu quero lhe pedir uma oportunidade nesse momento para que a gente possa virar a página da política do nosso estado e trilhar um novo caminho. O Amazonas precisa de um novo rumo e esse novo rumo é 40. Muito bem. Queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora, que participou, que comentou. Muito obrigado mesmo por todas as perguntas que foram enviadas e nós transmitimos aqui para o candidato. Esperamos você nas próximas intervenções. Um grande abraço e até a próxima.